Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô nervosa pra gravar esse vídeo, sério. Esse vai ser apenas o melhor vídeo, o mais explicado, o melhor que tu vai encontrar em todo esse YouTube sobre o processo de registro na Holanda. E por que que esse vai ser o melhor? Desde que eu soltei o meu vídeo sobre o que eu gostaria de saber antes de ter ido pra Holanda, eu recebi perguntas infinitas sobre o meu processo de registro. Por que que eu recebi perguntas infinitas? Porque eu apenas compartilhei o pulo do gato. Em resumo, é isso que eu queria falar. Eu compartilhei o pulo do gato com vocês. E, assim, eu já vi muito vídeo por aí no YouTube. Inclusive, antes de me mudar, porque, como todo mundo, a gente não sabe muita coisa, a gente fica à mercê, né, de tentar entender os sites de imigração. E aí eu descobri algumas coisas que fariam o meu processo ser mais tranquilo, digamos assim, mais fácil. E isso que eu contei no outro vídeo, não achei nenhum vídeo na internet que conte sobre isso. Nenhum, literalmente nenhum. Eu tinha um caderninho, até fui olhar se ele tava aqui ainda, mas ele não tá mais aqui. Eu joguei ele fora depois de um tempo. Mas esse caderninho, eu fiz uma lista do passo a passo de tudo que eu precisava fazer assim que eu chegasse na Holanda. Eu sou uma pessoa assim, que eu sempre pesquiso muito sobre as coisas, todos os lugares que eu vou ir, o que que precisa fazer, como que o lugar funciona, o que que pode fazer, o que que não pode fazer. Eu sou a pessoa da lista, eu sou a pessoa do roteiro, eu sou a pessoa que programa tudo antes, que tem tudo organizado. Então, antes da gente se mudar pra Holanda, eu fiz uma lista de coisas que a gente precisava fazer para conseguir se registrar, mesmo sabendo da burocracia, para ter uma casa para morar, para arrumar um aluguel, sabendo como era difícil as coisas para se organizar. E ainda assim eu fiz um passo a passo do que a gente precisava fazer. E aí, no meio do processo, eu descobri algumas outras coisas que eu não sabia, eu descobri algumas coisas que ninguém em lugar nenhum tinha falado. E eu simplesmente decidi compartilhar aqui no canal tudo o que eu sei. E foi a partir desse momento de compartilhar tudo o que eu sei que muita gente chegou até aqui nesse canal. Muita gente me perguntando coisas, muita gente querendo saber. E aí eu tava pensando, né, por que não então? Se tanta gente quer saber como que eu fiz pra fazer todo o meu processo, por que não fazer um vídeo completo do passo a passo, desde que eu saí do Brasil até eu pegar o meu registro na Holanda, por que não fazer um vídeo sobre isso? Minha memória não é muito boa, então o que que eu fiz? Eu escrevi todo o passo a passo, tudo que eu fiz, absolutamente tudo, cada vírgula, cada passo que eu dei, eu escrevi, pedi ajuda pro Cauê pra me ajudar a fazer isso, pra eu não esquecer de nenhum detalhe. E agora eu vou compartilhar contigo todo o meu processo. Gente, esse vídeo é o vídeo mais completo que tu vai ver até hoje, de uma pessoa te explicando como fez o seu passo a passo para conseguir o registro na Holanda, tá? O meu registro foi em Amsterdã, que é a cidade mais difícil, porque não tem aluguel, porque é difícil desde a época da pandemia, tá difícil de arrumar agendamento na prefeitura, tá difícil de conseguir lugar para se registrar, tá um caos, tá? E eu vou te contar os meus pulos do gato, como que eu consegui o meu registro, em quanto tempo eu fiz isso. Então assim, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui só tem vídeo completo, tá? Eu não conto meias verdades ou meia informação, não, eu dou a informação completa, mastigada e compartilho tudo que eu sei mesmo. E eu quero muito que esse vídeo te ajude a fazer esse processo. Então, mais uma vez, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, compartilha nos grupos lá da Holanda, compartilha com seus amigos que estão querendo ir pra Holanda, compartilha com todo mundo, compartilha com a família pra dizer, olha só, dá uma olhada nessa menina aqui bem doida, que fica falando pelos cotovelos, mas ela me ajudou bastante. Compartilha, tá? Compartilha com a família. Deixa eu pegar minha colinha. Como você sabe, aqui no canal eu tenho colinha pra fazer as coisas, né? Então eu vim assim, ó, preparada. Tô com o iPad aqui com todas as coisas escritas pra eu não esquecer de nenhum detalhe. E é isso, vamos pro vídeo, né? Vamos pra história completa. Então, como eu falei, eu vou contar desde o início, todo o passo a passo, tudo que a gente usou, tudo que a gente fez de documento, tudo de tudo. Então vamos lá, primeiro de tudo.
Quando a gente saiu do Brasil, né, recém tinha meio que dado uma segurada na pandemia, tá? Então levem isso em consideração na hora de eu contar nossa história. Como eu falei, eu vou contar como nós fizemos, tá? Isso não quer dizer que vai dar certo pra todo mundo dessa forma, que tu vai conseguir fazer tudo da mesma forma que a gente fez, mas essa foi a forma que nós fizemos o nosso processo. Quando a gente saiu do Brasil, eu saí daqui com o meu passaporte italiano, o meu passaporte brasileiro, né? Porque eu preciso sair do Brasil com passaporte brasileiro e entrar na Europa com passaporte italiano. E eu fui com passagem de ida e volta, mas porque era mais barato, não porque eu precisava. Normalmente europeus não precisam, até onde eu sei, europeus não precisam de passagem de ida e volta, precisam de passagem apenas podem ir com passagem apenas de ida. Mas como era mais em conta, valia mais a pena, eu comprei de ida e volta. O Cauê, ele não tem cidadania italiana, não tem cidadania europeia, então ele saiu do Brasil com o passaporte brasileiro dele, passagem de ida e volta, que é obrigado para, até onde eu sei, é obrigado para quem não é cidadão europeu, tu tem que ter passagem de ida e volta, e ele foi com seguro saúde, que isso é bem importante também. Quem vai de turista, como mais uma vez, até onde eu sei, quem vai de turista para a Europa, mesmo sendo marido ou esposa de europeu, precisa que, se não tiver residência na Europa e tudo mais, precisa sair do Brasil com seguro-saúde. Então, nós fomos com esses documentos. Além disso, nós levamos para a Europa nossa certidão de casamento e as 2 certidões de nascimento, minha e do Cauê, todos os 3 documentos traduzidos e apostilados, tá? Apostila de AIA, tudo certinho, para caso a gente precisasse desses documentos em algum dos processos. Além disso, bastante coisa. Antes de irmos para Holanda, nós reservamos também o nosso hotel. Nosso hotel a gente ficou no Premier Suites Plus, de Amsterdã, que fica em Zout. Fica bem do lado da estação de Zout. Nós reservamos ele por 14 dias, porém nós estendemos ele por 1 mês. Já vou explicar por que a gente estendeu aí. Quem já assistiu o vídeo anterior já sabe mais ou menos como é que funcionou essa parte da estadia. E nós levamos os cartões do TransferWise que o Cauê tem, e eu levei o N26 que eu tenho. Então foram essas as coisas que nós saímos do Brasil com elas. Assim que a gente desembarcou na Holanda, a gente comprou nosso chip de telefone. Então o nosso primeiro chip de telefone foi comprado no aeroporto. Assim que tu desembarca do avião, tem várias lojinhas que vendem chip de telefone. Nós compramos um chip pré-pago, que ele durava por 30 dias, se eu não me engano. É super importante ter um chip de telefone assim que você chega. Por quê? Porque quando você começa a se inscrever para os empregos, eles vão te ligar para te marcar a entrevista. Então, por isso é tão importante que tu tenha um número local. Porque se tu não tiver um número local, eu não sei, mas dificilmente eles mandam mensagem ou mandam um e-mail, eles normalmente ligam de volta. Se a pessoa gosta do teu currículo, ela liga de volta, liga pro número que tu informou ali no teu currículo. Então é bem importante ter esse número de telefone. Então eu aconselho, assim que tu chegar no país, já compra um chip pré-pago no aeroporto mesmo, pra te ter esse número pra te usar assim que chegar. Como eu falei no início do vídeo, a gente chegou na Holanda, ainda assim, tava acabando a pandemia, mas ainda tinha a questão da quarentena. Então quando a gente teve que ficar 1 semana de quarentena no hotel e fazer exame de Covid, depois de, acho que eram 5 dias, se eu não me engano. Mas a gente tinha que ficar isolado no hotel. Então eu aproveitei esse tempo no hotel pra ir atrás de cafeterias, porque, pra quem não sabe, eu sou barista, eu já trabalho com isso desde quando a gente morou na Nova Zelândia, então faz alguns bons anos que eu sou barista. E aí, o que eu fiz? Quando eu cheguei lá na Holanda, eu comecei a fazer uma lista de todas as cafeterias de Amsterdã. Sim, eu fiz a louca da lista, né? Normal. Eu fiz uma lista com todas as cafeterias. Com o nome das cafeterias eu coloquei o endereço que elas estavam, o telefone de contato e o e-mail. E aí, o que eu fiz? Eu peguei todas elas e mandei e-mail pra todas. Literalmente todas que eu achei. Eu mandei e-mail com o meu currículo, falando: oi, tudo bem? Acabei de chegar no país, não sei o que, sou cidadã europeia, posso trabalhar e tudo mais, e eu tô procurando emprego. Resumindo, foi mais ou menos isso que eu mandei para as empresas. Todos esses currículos que eu enviei para as empresas e tudo mais, tudo foi em inglês.
né? Já deixei bem claro ali em todas elas que eu falava português e inglês, não falava holandês. E então, tipo, é bem importante botar isso. Mas ali, principalmente em Amsterdã, 90% das pessoas se comunicam em inglês, então é bem tranquilo, faz um currículo bonitinho em inglês e distribui para todo mundo, né? Se tu é que nem eu, que quando chega no país, né, topa qualquer emprego, então dá uma corrida aí logo que chegar, porque emprego normalmente não falta na Holanda. É só realmente a questão de tu querer trabalhar e trabalhar, às vezes, em um serviço que pode ser um pouco mais pesado, né? Não vai ser um serviço de escritório, em alguns casos, mas sempre tem, emprego sempre tem. Ainda na primeira semana a gente já aproveitou para correr atrás de aluguel, que essa é a parte mais difícil que tem, e também de ir atrás de onde eu poderia me registrar com RNI. Esse registro da RNI é um registro para as pessoas que vão ficar até 4 meses no país, que não vão ter uma residência fixa, digamos assim, e que na verdade não deixava de ser o nosso caso, porque caso eu não conseguisse trabalho, caso eu não conseguisse uma casa para me registrar, eu não ia ficar mais do que 4 meses no país, eu iria procurar outro país para morar. Tipo, é bem simples o meu cálculo. Então, eu fui atrás de lugares onde eu podia fazer o meu registro. Amsterdã faz esse registro, tá? Não são todas as cidades da Holanda que fazem, mas Amsterdã faz. Só que quando eu cheguei em Amsterdã, a fila de espera tava enorme. O agendamento era tipo para daqui, sei lá, 2 meses depois do dia que eu cheguei, uma coisa assim, 2, 3 meses. Era bem longo o tempo, então eu comecei a procurar em outras cidades. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site onde vocês podem consultar, onde tem os registros de RNI, quais as prefeituras que aceitam. E eu já tinha deixado esse mesmo site no outro vídeo que eu fiz sobre coisas que eu gostaria de saber antes de ter chegado na Holanda. Inclusive, se tu não assistiu depois desse vídeo, já vai lá assistir, que tem bastante informação legal por lá. Mas continuando. Em Amsterdã tava muito difícil, eu não consegui, então eu comecei a pesquisar em outras cidades para que eu conseguisse me registrar assim que eu saísse da quarentena, porque para mim esse era o mais importante, tem que ter um documento para te registrar. Então foi assim, eu corri atrás para achar lugar, para achar agendamento para RNI na primeira semana. Eu mandei currículo para todas as empresas, todas as cafeterias da cidade, e eu mandei e-mail e agendei algumas visitas para algumas casas. Então essa foi a nossa primeira semana, foi bem corrida. Foi bem intensa, até porque, né, a cabeça fica fritando, porque tu fica pensando em outra língua o tempo inteiro, né, tu fica pensando em falando em inglês o tempo inteiro, mas foi a nossa primeira semana, a gente correu muito atrás dessas coisas. Mais uma observação que eu queria fazer sobre a RNI, que eu até anotei aqui pra fazer, pra não esquecer, é que ao contrário do BRP, que é o registro permanente, digamos assim, o RNI tu não precisa fazer na cidade onde tu vai morar. Não tem essa necessidade, então tu pode pegar a lista de todas as cidades que aceitam fazer o RNI e ir em qualquer uma delas. Então, no meu caso, como eu falei, eu fui atrás nessa primeira semana e tava bem difícil de encontrar algum horário. Mas no meu penúltimo dia de quarentena, eu consegui um agendamento de um dia pro outro em Utrecht, que é a cidade ali pertinho de Amsterdã. Daí eu saí de quarentena no dia seguinte e já fui direto lá no horário agendado, né, que é sempre com horário agendado, pelo menos era, né, quando eu fiz, tudo era com horário agendado. Fui lá no horário agendado, no e-mail do agendamento eles me mandaram um formulário para preencher e pediram para eu levar o meu passaporte europeu. E essas foram as únicas 2 coisas que eles me pediram. No formulário eu precisava preencher os meus dados pessoais, o meu endereço do Brasil, na verdade é o meu último endereço de residência ou o meu endereço de residência, que no meu caso era no Brasil, e pediram para eu botar qual era o meu endereço temporário. Eu botei o endereço temporário que era no hotel onde eu ficava. Essas foram as únicas coisas que eles me pediram. No dia seguinte eu fui lá, tirei uma senha lá que tinha que tirar pra subir lá na parte do agendamento. E aí me chamaram, eu entreguei o formulário, entreguei meu passaporte. A moça não me perguntou absolutamente nada. Ela só pediu os meus documentos. E aí confirmou ali os dados que eu precisava ter, imprimiu uma folha e me deu. E aí, nessa folha, vinha escrito o meu número de BSN e aí, dizendo ali que eu podia, tipo, trabalhar, que eu tava legal no país, coisas e tal. E foi só isso. Ninguém me questionou nada. A mulher não me perguntou nada, não me perguntou nenhuma informação, só perguntou se estava tudo certo as informações que eu tinha dado pra ela no formulário. Mas assim, já me mandaram mensagem nos últimos tempos, eu não vou lembrar agora ao certo qual é o nome da cidade, mas me mandaram mensagem nos últimos tempos falando que numa cidade X da Holanda, eles pediam também, eu acho que era certidão de nascimento e
acho que era certidão de nascimento, que eles pediam além do formulário, digamos assim. Então, assim, estejam prevenidos, leiam com atenção o que o lugar tá te pedindo e sempre levem. Assim, em todos os lugares que eu fui que eu precisava fazer alguma documentação, eu levava minha certidão de nascimento, certidão de nascimento do Cauê, nossa certidão de casamento, os passaportes, passaporte brasileiro, passaporte europeu. Eu levava tudo junto, para que caso alguém questionasse alguma coisa, eu já tava com todos os documentos prontos. Porque senão, gente, a maioria das coisas tu tem que agendar. E às vezes tu acaba perdendo o teu agendamento porque tu esqueceu de algum documento. Então, assim, prestem bastante atenção na hora de fazer as coisas pra não dar erro, pra tu não ter que refazer daqui a pouco esse mesmo processo por só uma desatenção. Então, fui lá, fiz o registro na RNI e já peguei meu BSN na hora. Esse mesmo BSN que eu ganhei nesse dia é o meu BSN até hoje, tá? Depois eu troquei o meu tipo de registro. Eu vou contar como é que eu fiz tudo certinho, mas já adiantando, depois eu troquei o meu registro do RNI pro BRP, que é o registro para quem é residente da Holanda, que é aquele registro que tu faz na prefeitura. E nesse registro, o meu BSN continuou sempre o mesmo, não mudou nada. Só mudou a minha forma de registro. Como eu decidi explicar nosso processo em detalhes, o vídeo acabou ficando muito extenso e eu decidi separar ele em 3 partes. Então não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhuma delas. E eu te vejo no parte 2. Tchau!